Oi, gente, vou começar aqui agora o capítulo 7, que tem por título Os Alienígenas Falam. Quando comecei a trabalhar com Suzane em outubro de 1986, ela estava com várias alergias e estávamos procurando a fonte do seu problema em uma vida passada. Ela entrou imediatamente em transe profundo e foi uma excelente paciente. As sessões foram muito proveitosas. Exploramos diversas vidas e as informações mostraram-se úteis. O problema da asma iniciou-se numa vida anterior, quando ela morreu de pneumonia na infância. Na vida atual, tudo que interferisse com a sua respiração evocava o medo subconsciente da morte, provocando um ataque de asma. Quando nossa sessão seguinte trouxe à tona alienígenas do espaço, foi uma surpresa, pois certamente não estávamos procurando algo do tipo. Suzane nunca tinha tido avistamentos, sonhos ou interesse por OVNIs, e por isso era a última coisa que ela esperava encontrar numa sessão. Foi o começo do meu contato direto com alienígenas, bem como as conversas diretas entre eles e mim. Foi uma ocorrência espontânea e estabeleceria um padrão continuado que iria produzir resultados espantosos. Estávamos quase terminando uma sessão de hipnose que trouxe à tona uma vida na Inglaterra na década de 1930. Após sua morte naquela vida, levei-a para o mundo do além para obter informações sobre seu pós-vida. Este é o padrão que sigo quando tenho um bom paciente, capaz de entrar em transe profundo. Tento coletar informações sobre diversos temas e depois combino-os e comparo-os para averiguar a sua validade. Assim, quando lhe pedi para descrever o que estava vendo após a morte, eu já tinha uma ideia daquilo que esperava que ela fosse dizer. No começo, sua voz estava arrastada e ela falou lentamente. Você consegue ver alguma coisa? Há alguma coisa para se ver? Ela pausou. Bem, estou vendo uma placa de computador. Isso foi uma surpresa. Não era nem de longe o que eu estava esperando, com base naquilo que outros pacientes tinham visto. Esses relatos foram combinados e explicados em meu livro Entre a Morte e a Vida. Uma placa de computador? Há alguns seres, é como se estivessem monitorando algo. Eles têm controles e chaves e estão sentados em cadeiras, olhando para alguma coisa. Não consigo ver exatamente o que estão monitorando. Há muitas coisas, mapas e... Agora estou acima de tudo, da Terra. Vejo os continentes e eles estão monitorando o que está acontecendo no oceano, nos continentes. Estão observando tudo. Eles sabem mais. Estou aprendendo. Eles estão me deixando ver. Fazer isso porque há outra força que os guia. E eles são mensageiros dessa força. Eles fazem isso para ajudar a humanidade. Achei que ela deveria estar vendo a sala do computador no plano espiritual. Eu não tinha conseguido entrar nessa sala antes. Ela era restrita, pois todos os elementos da vida de uma pessoa estão acumulados nela, e os detalhes relativos à sua próxima encarnação são estudados. Como eu a havia dirigido ao plano espiritual, também chamado de morte, estava tentando comparar suas respostas com aquilo que eu já sabia. Eles entendem mais facilmente conhecimento e tecnologia, são mais avançados nesses níveis. O que acontece aí é um nível de compreensão muito mais elevado. Você consegue ver a aparência desses seres? Estão vestidos de branco, aparentam ser totalmente broncos e têm uma cabeça redonda e parecem mais baixos, como um corpo especial, e têm olhos maiores. Estão sentados em cadeiras e movendo coisas.
mostradores e chaves. Tem uma janela grande para olhar. Fica num círculo, é circular. Há uma estrutura no meio, um objeto que parece um globo. Ela fez um desenho para mim, depois para me mostrar. Meia esfera, a parte de baixa plana, parece ficar apoiada no chão, por pernas, transparente, dentro de um cristal reluzente que parece se mover. Pedacinhos reluzentes em movimentos permanentes, tubo comprido que sai do teto e envolve a parte superior da esfera. Tubo sólido, mas transparente. Luz, desce luz por ele. Tinha alguma relação com a propulsão da nave e o direcionamento do dispositivo de camuflagem. Ela ficou surpresa ao dizer isso. Ela não sabe de onde veio esse comentário. Esse dispositivo ficava situado no centro da nave. Então, essa é uma nave física? Ela pode ser vista ou pode ficar camuflada, depende da sua missão principal, daquilo que deve ser monitorado. A esfera cristalizada dá a essa nave a energia para se impelir e também controla os dispositivos antigravitacionais desta nave. Você disse que eles estavam permitindo que você visse isso? É comum permitirem que veja o que estão fazendo? Mecanicamente ela respondeu: já contatamos antes. Eles me monitoraram antes. Eles me sondaram. E eles não se incomodam porque sou um irmão e venho em paz. Eles querem a assistência de seres como eu. Eles se incomodam de eu ficar sabendo dessas coisas? Não, agora não. Eles querem que a informação seja traduzida. Estariam dispostos a compartilhar a informação comigo? Sim, isso já começou. Eles vão me usar para se comunicarem. Eu gostaria de obter informações e quero que entendam que só irei usá-las para o bem. Eles sabem disso, né? Sim, só para indivíduos que podem fazer alguma coisa com elas, que podem aplicá-las de maneira produtiva, senão a informação seria inútil. Eles compreendem como desejo usá-las? Eles são muito telepáticos. Estão fazendo contato. Então a voz mudou e soou novamente como algo mecânico, robótico. Estamos escaneando. Depois de uma pausa, senti como se eu estivesse sendo escaneada. Foi uma sensação de formigamento pelo corpo, especialmente na área da cabeça. Não creio que tenha sido uma sugestão mental da minha parte, pois não sabia o que esperar. A sensação foi claramente física e inesperada. Tentei me acalmar, embora isso tenha sido muito inquietante, para que tivesse uma impressão clara a meu respeito. Mas tive a sensação de que isso não faria a menor diferença. Senti que eles poderiam enxergar o núcleo do meu ser e que nada poderia ficar oculto ou ser falsificado. Provavelmente podia me ver e entender meus motivos com mais clareza do que eu mesma. Certos fenômenos precisam ser explicados mais claramente, e você é uma ponte para as informações. Você tem a capacidade de escrever, isto é necessário. Deste modo, é possível comunicar isso para outras pessoas? Vejo um ser. O corpo é todo branco, baixo, braços longos e finos, cabeça grande, olhos grandes e escuro. Agora vejo todo o seu corpo, suas pernas, mas não vejo roupas nele. E parece que ele está olhando para mim. Ele está olhando para mim. O lado da nave que ela conseguia enxergar tinha uma parede curva. Os seres sentados em cadeiras diante de monitores, botões e controles estavam alheios a ela. Só aquele ser estava consciente dela. Ela não sabia qual seria o cargo dele na nave. Ele se comunicou telepaticamente com ela. Mais tarde, ela explicou que os seres tinham cabeça calva,
mas pareciam diferentes daqueles que aparecia na capa do livro Comunhão, porque seus olhos não eram tão inclinados. Seus corpos eram semelhantes ao visto em contatos imediatos, mas não tão infantis. Suas pernas eram mais robustas, mais grossas, mais desajeitadas. Ele estaria disposto a compartilhar algumas informações conosco? Ele quer canalizar através de mim. Como você se sente a respeito disso? Eu estou feliz. Ela sorriu. Geralmente, uma frase como essa teria irritado o hipnotizador, que ficaria inseguro sobre a forma de proceder. Mas nessa época eu estava trabalhando com o material de Nostradamus e por isso estava acostumado a conversar com entidades desencarnadas. Minha principal preocupação sempre foi o bem-estar do paciente. Se estivesse bem, minha curiosidade assumiria o controle e eu ficava repleta de perguntas. Descobri que essa era a maneira mais fácil de garantir uma conexão, pedir informações, simplesmente. Estou curiosa sobre ele. Que lugar é esse? É uma nave. Que sala é esta em que estamos? Há apenas uma sala. Ele está tentando se fundir com a minha energia agora. Está tentando se integrar. Uma série de respirações profundas, depois a voz ficou mais profunda. Um momento, por favor. Como? Eu fiquei assustada. A voz não era mais a voz de Suzane. Um momento, por favor. Muito bem, mas lembre-se, nós a estamos protegendo. Sim, nada de mal, nada de mal. Mais respirações profundas e depois uma voz quase mecânica. Ela precisa se afastar temporariamente para que essa transmissão seja mais completa. Ela está bloqueando. Estou tentando remover bloqueios em sua consciência. Ela não está acostumada com esse tipo de experiência. Isso é parte do bloqueio. Ela não está acostumada a se afastar conscientemente deste veículo. Mas isso é natural? É por isso que antes temos de ser pacientes, né? Eu a estou ajustando. Vai levar algum tempo, mas é um começo. Posso integrar-me parcialmente através dela, mas é preciso estar mais completo para que as informações sejam mais precisas, sem que seus pensamentos se combinem com as informações e as alterem. Compreende isso? Sim, é por isso que queremos ser cautelosos e fazer tudo lentamente, para que sejamos mais eficientes assim. Eu estava bancando a mãe galinha, né? Queria protegê-la enquanto ela passava por essa experiência estranha. Ela precisa se acostumar a integrar uma vibração mais elevada. Sua vontade está aberta a esse tipo de sugestão e comunicação. Seu bloqueio não está aí, mas é físico. As energias estão acostumadas a estar ali. Ela precisa se acostumar a um estado alterado de consciência, a esperar ali enquanto a comunicação acontece. Você compreende, Dolores? Sim, compreendo. Assim, posso lhe dar as informações parciais desta vez, mas ainda estou trabalhando em sua comunicação vocal e as imagens mentais. Ela precisa se acostumar com esse tipo de transmissão. Ainda estou combinando com a sua consciência, mas com o tempo ela será capaz de se afastar mais para a comunicação temporária. Certo, somos pacientes. Pode me mostrar alguma coisa daquela sala e me dizer para que são usadas? Neste momento, é difícil transmitir as palavras com exatidão. Talvez você deva repetir algumas perguntas mais tarde para obter as expressões corretas, mas vou tentar me aproximar das palavras que ela pode usar para descrever. Podem ser similares, mas não exatas. A língua e as palavras são sempre difíceis, né? Temos um computador que eu estou mostrando para ela, com muitas luzes. É como um tabuleiro quadrado com pequenas luzes circulares, cobrindo-o completamente. Um desses tabuleiros de jogos.
Ela está pensando em linhas e colunas, para cima e para baixo, vertical e horizontal, cobrindo completamente um tabuleiro quadrado de cor prateada. Essas luzes se acendem, luzes vermelhas, azuis. As cores acesas significam coisas diferentes, e elas são controladas por mostradores circulares que têm marcações quando são girados em diversas posições. Esse é o seu principal computador na nossa nave. Ele tem um nome, mas estou tendo problemas para captar o nome. É algo que ela está dizendo que se parece com tabuleiro telecinésico e aquilo que vocês descreveriam como linhas. Algumas linhas são compridas, algumas muito curtas. Esse espaço entre as linhas que acompanham a extremidade do mostrador assinalam certas latitudes e longitudes e altitudes. Controlam os elementos de manobra deste veículo. Ela vê apenas a superfície disso. Estou tentando lhe proporcionar o máximo de visualização que posso. Há uma parte externa do computador que é prateada. Não é bem quadrada. Ela fica embutida na nave. Por isso, ela não consegue ver, embora esteja visualizando agora que atrás das luzinhas há muitos fios, ou aquilo que você veria num microcomputador, caso o abrisse. Você veria muitos tipos de conexões elétricas, muitos fios, mas feito de materiais diferentes desses que você encontra em seu planeta. É um sistema muito complexo. Você não tem um computador desse tipo, pelo que sabemos. O que há de diferente nele? O material de que é feito, o que ele é capaz de fazer, ele controla as manobras antigravitacionais. Ela tem dificuldade para encontrar a palavra da nave. Há em seu planeta pessoas fazendo experiência com naves antigravitacionais, mas não no nível que já desenvolvemos. Eles obtiveram algumas ideias quando encontraram pedaços de naves que caíram neste planeta. É algo que foi mantido em sigilo, creio por sua força aérea. Não muitos sabem disto, mas eles copiaram os pedaços o máximo que puderam, sem os materiais adequados. Eles só conseguiram chegar até aí, mas não têm a velocidade. Para que essas coisas fiquem precisas, será necessário desenvolver muitas coisas e terão de ser usados certos materiais para reproduzir esses efeitos. Este é um dos motivos pelos quais decidimos nos comunicar nesta época para ajudar o homem a evoluir e progredir num ritmo mais rápido. Ajudá-lo a explorar outras dimensões, conseguir viajar até outras dimensões e planetas com mais facilidade. Vou entrar em detalhes sobre a complexidade mais tarde. Palavras. Essa palavra, mais uma vez, não é exatamente o que eu estou tentando dizer aqui, mas vamos entrar em detalhes sobre esses aspectos técnicos. Seu vocabulário para coisas elétricas não é muito amplo, e por isso que preciso integrar melhor a energia dela, pois assim eu posso transmitir melhor os detalhes. Nesta vida específica, sua consciência não tem muitos pendores para coisas mecânicas. Sei que as mulheres de sua espécie não possuem essa tendência. Seria mais os homens ou o gênero masculino da espécie. A capacidade está presente, mas o treinamento não foi feito. Assim, se eu me comunicar mais plenamente através dela, posso lhe dar detalhes mais claros. O que é que eu acho que você prefere? Aparentemente, os materiais são muito importantes. Sim, assim como certos metais são usados em sua sociedade com propósitos elétricos para fazer computadores. Se eles fossem feitos de maneira, por exemplo, não funcionaria tão bem como se fossem feitos de substâncias metálicas. Assim, o material tem um papel importante na maneira como esses computadores e geradores, como vocês os chamariam, funcionam.
Alguns dos itens podem ser coletados noutros planetas quando vocês forem capazes de se transportar até lá, seja em veículos espaciais ou vejo isso como o primeiro passo para transportes avançados em grande escala, quando essas substâncias puderem ser coletadas noutros planetas. Creio que vocês irão encontrar muitos usos para elas, levando o avanço tecnológico e científico desta sociedade. Você acha que poderíamos encontrar em nosso planeta alguns substitutos que possam duplicar esses processos? Há os caminhos da alquimia, a mistura de certos metais combinados de forma diferente daquela que vocês poderiam imaginar. Sim, há mais possibilidade do que aquelas que foram descobertas até agora. Então seria como desenvolver um metal totalmente novo. Sim, e isso deve ser feito da maneira certa, sob certa temperatura, numa certa mistura. Podem ser criadas substâncias similares, não idênticas. Vocês devem usar os recursos de que dispõem aqui. Talvez consigamos nos aproximar disso um dia. Sim, esse é outro motivo para estarmos fazendo esta comunicação, ajudar o homem com algumas destas descobertas. Qual é o tamanho dessa nave se ela tem apenas uma sala? Ela pausou um pouco, como se não tivesse certeza. Novamente, sua estimativa de tamanho é limitada. Quero dizer, 2.700 de seus metros, aquilo que vocês chamam de metros de diâmetro, algo nessa faixa, do 2,70, 2.700. Pergunte-me novamente mais tarde. Creio que se lhe mostrar alguma escala daquilo que corresponderia a 270 metros, ela saberia o que são 270 ou 2.700 de seus metros. Bem, pode dizer a ela qual é a forma externa dessa nave? Sua forma é circular, com a parte superior ovalada, um pouco mais achatada na parte de baixo do que na de cima, como uma tigela virada para baixo. Prateado, metálico, janelas na faixa lateral em torno da extremidade. Essa nave tem luzes que são usadas em certos momentos. Creio que você já me falou sobre a fonte de força. Ela fica localizada no meio da sala? É isso mesmo? Sim, o cilindro, como uma esfera de cristal. Ele gera a energia da nave. Fica num tubo circular e transparente. A parte superior da esfera é um círculo cortado ao meio, com meia bola. Estou familiarizada com o funcionamento de alguns cristais. Sei que podem ser usados de muita maneira. Esse cristal é grande? Ele é tirado de substâncias cristalizadas de um planeta diferente. É esculpido de forma esférica, tal como vocês esculpiriam uma bola de cristal no quartzo. Ele não é transparente, mas há coisa dentro dele, mesmo na forma da esfera. É um transmutador de energia. No começo, quando transcrevi esta fita, achei que ela quis dizer transmissor, mas quando olhei as definições, compreendi a diferença entre as palavras. Um transmissor envia alguma coisa, enquanto um transmutador modifica ou transforma algo de uma forma para outra. A impressão é que há luzes de várias cores piscando dentro do cristal. Noutras palavras, há formas e coisas dentro deles. Luzes. E essa é a principal fonte de energia dessa nave, operando tudo nela? É uma importante fonte de energia. Mas não é a única. Não, o computador controla outras fontes de energia. Caso alguma fonte se danifique, temos um backup, uma cópia, uma fonte de energia que pode fornecer a mesma quantidade de energia. Com isso, geralmente somos capazes de voltar para o lugar de onde viemos. É muito raro cair uma nave.
Geralmente, isso acontece quando as condições atmosféricas têm algum papel. O problema não está na nave em si, e sim nas condições atmosféricas, combinado com algum erro. Um dos seres da nave programou alguma coisa errada. Logo, a combinação pode acontecer. Então, existe a possibilidade do seu povo cometer erros? Isto também é muito raro, mas vemos isso como algo que vocês chamam de erro, mas há sempre espaço para aprendermos mais. As coisas acontecem, mas nós nos ajustamos à situação na ocasião. Noutras palavras, portanto, vocês não são infalíveis, então. Não. E é apenas parte do processo normal de sermos seres vivos, mas não vemos isso como um erro que mereça punição. Vocês parecem achar que quando alguém comete um erro, a pessoa deve se sentir culpada e às vezes acrescentam uma punição para reforçar a culpa, para que o erro não torne a ser cometido. Mas nós não achamos isso necessário. Sempre que acontece aquilo que você chama de erro, compensamos-los automaticamente. A pessoa está ciente do que aconteceu. Isso é tudo que é necessário, que a pessoa esteja ciente e, melhor, que aprenda com isso. Sentimento de culpa e punição são uma das coisas que impede os seres da Terra, vou chamá-los assim, de progredir mais rapidamente. Eles estão obcecados com esse tipo de fenômeno e isso os impede de progredir. É um obstáculo. Quando esses obstáculos puderem ser removidos, as pessoas ou os seres da Terra podem se dedicar mais aos seus sonhos, podem concretizar coisas, fazer com que aconteçam mais facilmente, pois não estão se contendo. A maior parte das doenças deriva disto. Este planeta está repleto desse tipo de reforço. Um condicionamento real ensinado desde cedo tem a ver com limitações. As pessoas precisam aprender a superar suas limitações, caso desejam progredir mais depressa. Ajuda-se esse condicionamento começar cedo, pois depois que esses padrões de comportamento se instalam, não é fácil descartá-los. Esta nave em que você está pode viajar sozinha pelo espaço? Como assim, sozinha? Bem, eu estava pensando que ela não é muito grande. Ela vem de outra nave ou pode vir e voltar sozinha para o seu planeta de origem. Estou sendo muito básico com ela neste momento. Estou integrando esta energia. Eu gostaria de expressar as coisas com mais desenvoltura, como vocês diriam, com mais ousadia. Mas voltando à sua pergunta, precisamos ser capazes de voltar caso aconteça alguma coisa com a nave para o qual estávamos regressando. Se não pudermos voltar, ficaríamos presos nesta atmosfera e nossos corpos não são formados por células condicionadas a este planeta e esta atmosfera. Podemos sair das nossas naves por breves períodos, mas mesmo assim precisamos usar uma espécie de proteção contra as bactérias daí. São estranhas para nós. Assim, em nossa nave, ajustamos nossos mostradores para a vibração de uma localização e nos transportamos para lá. É como um grande salto e depois alguns pequenos saltos, além da velocidade da luz. Há outros seres que podem fazer isso de outra maneira, mas no que se refere a seres do nosso tipo, sempre podemos voltar ao nosso planeta de origem, caso o planeta não tenha sido destruído por causa das suas condições atmosféricas e outras. Achamos que foi um raciocínio sábio. Sim, mas estou tendo a impressão de que vocês nem sempre fazem isso. Você disse alguma coisa sobre ir para outra nave? Há outras naves, que vocês chamariam com outras palavras, como nave-mãe. Temos naves maiores. Cada nave é usada com um propósito diferente.
Geralmente, as naves menores são usadas para atividades de monitoramento. Naves maiores são mais para observações ou comunicações telepáticas. Assim, o propósito determina o tamanho da nave. Pode me dar uma ideia da localização do seu planeta natal? Isso pode ser muito difícil? Além da estrela que vocês chamam de polar. Fica naquela direção. 5 estrelas após esta, numa linha. Quero dizer, Centra. O nome do planeta é parecido com isto. Ela não está recebendo a palavra com exatidão. Centeria. Alguma coisa que soa como isso. Creio que vou conseguir pronunciar melhor depois. Fica na nossa galáxia? Não. Fica anos-luz além dela. Há sistemas alienígenas que ficam mais próximos. Então vocês são de outra galáxia? Seria isso? Aparentemente, recebo um não e um sim. A resposta é não e sim, pois viajamos para muitas galáxias. Há um planeta natal, mas não ficamos lá com muita frequência. Estamos sempre viajando, explorando e passando a maior parte do tempo a bordo de naves. Enviamos informações sobre nossas explorações para o planeta natal, mas nem sempre voltamos para lá. Podemos enviar informações sem ter de estar lá. Isso é feito telepaticamente ou de outra forma? Em partes, mas também há transmissões feitas por nossas naves e há um instrumento de recepção de transmissão. É como um mastro fino de metal montado na nossa base, algo que para vocês pareceriam uma antena. E esse mastro está preparado para receber apenas informações da nossa nave. Elas são enviadas e decodificadas pelos seres que estão lá, sendo registradas em nossos livros de história, como vocês o chamariam, e nossos dados científicos sobre diferentes formas de vida do universo. Esse mastro, semelhante a uma antena, fica no seu planeta natal? Sim. Vocês são capazes de transportar tanto objeto físico quanto mensagem através dessa distância? Não. Certas coisas são analisadas em nossas naves. Depois enviamos as informações. Aquilo que descobrimos graças à nossa pesquisa. A bordo da nave é enviado de forma principalmente escrita, como uma espécie de comunicação. Então vocês não precisam transportar objetos físicos. Não, geralmente isso nunca é feito. Nós nos transportamos e a nave, mas até isso é raro. Somos capazes de manter nossa nave naquilo que vocês chamariam de espaço da Terra durante longos períodos. Para nós, o tempo não é a mesma coisa que é para vocês e podemos viajar muitos anos-luz com grande facilidade. Encontramos recursos suficientes na galáxia para manter nossa nave e preservar a energia que a percorre. Ela não se desgasta, como parece que ocorre com muitas coisas nesse planeta. Os materiais usados em nossa nave duram muito mais, são mais duráveis, como vocês poderiam dizer. Tenho tantas perguntas, gostaria de perguntar sobre o seu corpo. Você precisa de algum tipo de sustento ou alimento, como nós o chamaríamos? Fluidos. Há um fluido que ingerimos. O ambiente nos dá coisas que nos sustentam. A atmosfera em nossa nave é mantida em certa temperatura, com consistência. E assim elas mantêm os nossos veículos físicos para que não se deteriorem. Não envelhecemos. Nós nos mantemos com uma só forma. Quando um ser nasce, digamos assim, como vocês chamam isso, ele começa de fato com uma forma menor. Quando atinge a maturidade, ele se mantém nesta forma. Não há uma duração da velhice. Nós podemos nos manter graças às nossas habilidades mentais.
usando uma visualização, por exemplo, para nos mantermos jovens. É algo similar. Está quase programado em nós sermos desta maneira. Se um de nós é ferido de algum modo ou visita uma condição atmosférica que começa a lhe causar alguma forma de deterioração, temos um fluido especial de nosso planeta que é ingerido para ajudar-nos a reparar o problema, mas ele só é usado em emergência desse tipo. Então você não precisa disso o tempo todo para sobreviver. Não. As condições atmosféricas dentro da nave estão ajustadas em certas temperaturas e velocidades que não consigo pensar na palavra certa. Cria-se determinada atmosfera e ela mantém a nossa forma física. Esse é um dos motivos pelos quais não podemos ficar fora da nave por muito tempo, pois isso exerce um efeito de deterioração sobre as nossas formas. O ar, a atmosfera da Terra, é isso? Sim. Então vocês não precisam de comida ou coisas assim, exceto esse fluido. Vocês bebem esse fluido? Creio que é algo parecido com beber, mas ele pode ser injetado em nós. Não precisa ser bebido, como vocês chamam isso. Não existe a necessidade de comida, como vocês a conhecem. Então o fluido não é ingerido pela boca? Isso pode ser feito, mas é mais injetado na boca em vez de bebido. É como aplicar uma injeção intravenosa, o que ela está pensando em alguém ou algo assim. Põe-se um tubo e passa alguma coisa por ele. Sabe, é por isso que ele é para emergência. A vida vegetal em nosso planeta que pode ser ingerida, mas não é necessário. Nossos sistemas ou nossos corpos, como vocês os chamam, têm tudo de que precisamos para o nosso sustento, desde que a atmosfera seja adequada. Sabe, quando consumimos alimentos, esses produzem um efeito de crescimento na forma humana, que mais tarde produz um efeito de envelhecimento. Essa é uma das razões pelas quais podemos nos manter do mesmo tamanho, pois não precisamos ingerir alimentos que causam mudanças de tamanho em nosso corpo. Mais tarde, isso produz um efeito de envelhecimento. Essa é uma ideia interessante, mas qual é a composição aproximada desse fluido? Nada que possa ser encontrado nesse planeta, mas talvez possa haver alguma coisa para comparação. Ela está tendo a imagem de um fluido vermelho, mas não é sangue. Parece ser uma substância, uma vitamina. Talvez ela esteja pensando num fluido vermelho de vitaminas, assim como vocês poderiam pensar numa vitamina B12 ou B6. Creio, se ela for injetada de forma fluida, pode ter uma consistência similar a algo dessa natureza, como um fluido de vitaminas, mais diferente. Estava imaginando que se você tivesse uma emergência e não conseguisse o fluido, haveria alguma coisa aqui na Terra que poderia substituí-lo? Nós tentaríamos voltar para o nosso planeta para obtê-lo, ou tentaríamos ir até outra nave que poderia ter fluido extra e obtê-los assim. Geralmente há outra nave que podemos localizar antes de termos de voltar para o nosso planeta natal. Então parece que a coisa mais importante em termos de sobrevivência é a atmosfera dentro da nave. Sim, é importante para o nosso tipo de corpo. Isso deve permanecer constante. Como disse antes, podemos sair da nave por breves períodos. Para nós, é mais fácil deixá-la na forma energética, sem levarmos o nosso corpo físico, compreende? Podemos mover uma projeção energética de nós mesmos com mais facilidade.
sem sermos afetados pelas condições atmosféricas, como outras maneiras de nos protegermos. Pode ser esta a explicação para os relatos de seres tênues, não sólidos mostrados neste livro. Deste modo, você não põe em risco a sua forma física, então. Sim, precisamos manter um estado mental quando saímos da nave, caso estejamos em forma física. Programamos-nos para nos mantermos num estado constante de condições atmosféricas para não sermos afetados por ela. Mas não podemos manter essa postura mental indefinidamente. Temos de mudá-las novamente, e por isso que preferimos fazê-los apenas por breves intervalos de tempo. Essa explicação ajuda? Sim, creio que eu compreendi. Se um ser humano fica dentro da nave, ele pode respirar ou viver na mesma atmosfera? Preferíamos não levar os seres a bordo da nossa nave em sua forma física completa, a menos que tenham alguma proteção em torno deles, e nós também estejamos protegidos desse ser, pois eles não se acostumariam com a atmosfera da nossa nave. Nós o colocamos numa postura similar antes de serem levados a bordo, um estado como transe. Protegemos sua consciência para ela poder suportar uma atmosfera diferente, sem causar danos físicos. Mas, repito, se um ser da Terra ficasse muito tempo em nossa nave, normalmente voltam imediatamente. Teriam dificuldade para se manter naquela atmosfera. Com efeito, creio que poderia causar um problema de saúde, além dos simples ajustes a nós. Mas ele pode se encontrar num estado de leve choque diante da experiência. A combinação desses dois fatores pode prejudicar a saúde do ser. É por isso que essas coisas são feitas num período muito breve. Às vezes, os outros seres não trazem de volta o ser terrestre, mas provavelmente esse ser acaba morrendo após um curto período de tempo. Preferimos não fazer isso, pois estamos aqui para ajudar. Alguns seres veem a vida humana em termos mais animalescos, tratando o ser como faríamos com uma vaca. Sabe, talvez dissecá-los por motivos científicos, pensando em vocês como animais sem inteligência. Normalmente, nunca para comer ou algo dessa natureza. E provavelmente esperariam até o ser morrer antes de realizar a experiência desse tipo. Mas nós respeitamos a vida daqui. Assumimos o compromisso no conselho de ajudar os seres daqui, embora sejamos mais avançados. Temos esperança para eles, e eles também estão procurando por nós. Eles nos respeitam e nós os respeitamos. Mas alguns seres de outros sistemas que não fazem parte do conselho não veem a vida humana como algo valioso como nós. Fico contente por agirem assim. Desse modo, temos uma postura similar. Creio que seremos capazes de nos comunicar melhor desse modo, pois ambos sentimos a mesma coisa em relação à vida. Um ou dois seres foram transportados para nosso planeta e para outros planetas. Outros seres espaciais fizeram coisas semelhantes, mas é algo muito raro. A única maneira para isso ser possível, sem que o ser morra antes de chegar lá, é levá-lo a bordo imediatamente e ir imediatamente para o planeta de origem. O tempo é muito importante para a sua capacidade de sobreviver à experiência. Nem sempre é uma experiência agradável, mas alguns seres desejam que isso aconteça. Depois que chegam lá, às vezes não se sente tão contente quanto imaginavam ficar, pois ficam sozinhos e sente falta de seres do seu tipo. Para eles é interessante por algum tempo e sentem-se honrados por terem sido especialmente selecionados, mas anseiam por companhia, por parceiros, como a maioria dos seres. Eles teriam de ser mantidos numa atmosfera especial lá, então, não é? Sim, como disse, os seres humanos estão envolvidos por suas emoções.
podem sentir mais obstáculos e também porque sentem aquilo que vocês chamam de solidão. E isso pode afetar tanto o ser humano que ele não deseja mais viver. Não compreendo a razão para isso. Eles não poderiam ser trazidos de volta caso sentisse essas coisas? Suspiros. A maioria deles teriam dificuldade para sobreviver às duas experiências desse tipo. É um grande choque para o sistema. Eles não estão acostumados a viajar a velocidade como essas e geralmente precisam de atenção médica assim que chegam lá. Alguns nem sobrevivem à viagem em função dos malefícios a seus sistemas. A maioria deles deseja apenas que os outro ser seja levado para lá em vez deles terem que voltar. Eles pensam que querem fazer isso, mas sempre que o fazem descobrem que não era bem assim, né? Se esse ser progredir bastante graças ao nosso ensinamento, poderá ter a oportunidade de entrar numa nave daquele planeta, de percorrer distâncias curtas para aprender e controlar uma nave espacial. Mas geralmente eles só são capazes de percorrer distâncias curtas mesmo. Para eles, seria difícil aprender a viajar até distâncias tão longas sem terem o tipo de corpo para viagens assim. O nosso é adequado. Nossos corpos podem atingir grandes velocidades por anos-luz, sem sofrer danos físicos. Por isso, eles não podem lidar com esse tipo de viagem facilmente, enquanto não evoluírem mais. Há seres mais evoluídos que têm a forma humana e viajam no espaço, mas eles não são humanos, compreende? Têm aparência humana, mas sua estrutura celular foi alterada. São mais evoluídos e por isso que podem viajar pelo espaço, enquanto outros seres humanos teriam mais dificuldade para se manter e sem sofrerem graves efeitos físicos colaterais com esse tipo de viagem. Então, eles se pareceriam com humanos, mas na verdade não seriam. Seriam seres também, esses seres também visitaram a Terra? Sim, eles também visitam. Então isso seria enganoso, não? Pensaríamos que eles eram humanos. Sim, sabe, há alguns seres que podem assumir muitas formas. Eles usam isso como ferramenta para estudar e observar mais de perto as pessoas. Alguns não são tão afetados pelas condições atmosféricas como o nosso tipo. Seres assim, capazes de fazer isso, são muito avançados. Quer dizer que eles formam um corpo? É como se fosse aquilo que vocês chamam de camaleão. Eles podem mudar a forma para se misturar. Basicamente são energia. Se você os visse sem uma forma adotada, veria uma energia de aparência líquida, flutuando. Flutuando? Não seria algo sólido? Quando eles assumem uma forma, ela tem solidez. Mas se vocês os vissem em sua forma natural, o ser seria como uma energia fluida, líquida, como o espírito que está em seu corpo, sem que este se ache ligado àquele. Seria similar, mas esses seres são mais avançados, até mesmo em sua condição original ou normal, aquilo que chamamos de forma espiritual. É, para eles, uma forma física, por assim dizer. Mas eles são capazes de formar um corpo, então? Sim, eles manifestam coisas com muita facilidade, pois são muito avançados. Parece que há muitas coisas que não sabemos, né? Há muitas formas, assim como há em seu planeta muitas formas de seres vivos, muitas espécies, insetos, animais, vidas vegetal. Sabe, é difícil encontrar uma pessoa que consegue dizer o nome de todas as espécies. Se formos olhar dessa maneira, veremos que no universo há também muitas formas.
e até em outros planetas. Há muitos outros tipos de formas de vida. Há insetos, vegetais, que são muito diferentes daqueles encontrados em seu planeta. Você disse que quando levam um ser humano a bordo, colocam-no em estado de transe. Isso serve para ajustá-lo ao ambiente, além de proteger a sua psique? É isso mesmo? A consciência. A consciência deles? Sua psique também, sim. Sempre achei que era uma cortesia para que a pessoa não se lembrasse sempre dessas experiências e não prejudicassem suas vidas cotidianas. Isso serve para impedir que saiam da experiência num estado, como ela diria, de choque. Nosso propósito não é prejudicar o indivíduo, e sim, não gostaríamos que sentissem isso. Mas também serve para se adaptarem à atmosfera. Sim, é uma combinação. Mas eles só podem manter esse estado de transe por certo tempo e depois precisam sair dele. Sim, é por isso que a maioria deles voltam muito depressa. O tempo fica quase parado, como você já sabe. Essas coisas podem acontecer num piscar de olhos. O tempo pode ser alterado e podem acontecer coisas que desafiam a compreensão humana em seu atual estágio de desenvolvimento. Mas é por isso que esses seres diferentes têm a experiência. Até este canal teve uma experiência. Foi quase num piscar de olhos que muitas coisas aconteceram, pois o tempo foi alterado na mente do ser humano. Em nossas mentes, porém, ele não foi alterado. Ele é simplesmente natural. Risos. É natural para vocês. Sempre achei que era usado algum tipo de hipnose no indivíduo. É uma transmissão telepática enviada para a consciência desse indivíduo, algo que ele é capaz de receber. Além disso, há vários pontos do cérebro que podem ser estimulados, como um opiáceo, como ela os chamariam, para produzir esse tipo de efeito. Se a energia é projetada sobre certa parte do cérebro, pode produzir um estado semelhante ao transe. Esse tipo de consciência é similar a isso que está acontecendo agora. É por isso que você pode fazer o que está fazendo agora num estado hipnótico, como vocês o chamam. Certa parte da consciência foi estimulada por uma forma de comunicação mediante uma forma de energia. É similar, mas esta energia tem uma velocidade muito maior, é mais forte. Essa parte do cérebro do ser seria estimulada com muito mais força do que nesse tipo de estado de transe. Algumas pessoas têm memórias parciais e outras têm flashbacks durante sonhos, e algumas não se lembram de nada depois dessas experiências. A razão para isso é que o cérebro de cada ser é um tipo diferente e vai reagir de forma um pouco diferente que o cérebro de outro ser. A estrutura básica é similar, mas as posições onde há pontos de pressão na cabeça da pessoa são um pouco diferentes em cada um, levemente diferente. A estrutura celular distinta, as substâncias químicas que percorrem o cérebro da pessoa serão alteradas por aquilo que aquela pessoa faz. Os remédios que tomou, a comida que ingeriu. Se alguém bate a cabeça, há nela um fluido que se ajusta ao problema. Se há uma concussão, etc. Condições médicas também podem afetar o cérebro. Intoxicantes que chegam até eles afetam os fluidos do seu curso. Todos eles são fatores que afetam o modo como aquela pessoa vai reagir àquele tipo de experiência. É por isso que alguns conseguem se recordar melhor do que outros. É que quando a energia entra no cérebro das pessoas, algumas vão se ajustar a elas de modo e outras de outro.
Por isso, algumas vão se lembrar, têm mais recordações e outras não. Além disso, depende do nível de desenvolvimento de sua consciência, aquilo que estão dispostas a aceitar e a lidar. Outras receiam tornar a entrar em contato com experiência desse tipo. Sua tendência será ocultar toda a experiência de si mesma, pois teme encará-las. Então é algo muito individual. Sim, é. Mas é interessante saber que somos capazes de ter acesso a essas memórias usando a hipnose. É o estímulo de certos pontos e células do cérebro. São bancos de memória? O que são? Sempre tive curiosidade sobre esse funcionamento. São transmissões elétricas. É como se fossem sinais elétricos transmitidos através de diversas partes do cérebro. Há partes do cérebro dos seres humanos que armazenam dados, informações. Outras partes são usadas para a criatividade e a manifestação de ideias. Mas é como uma corrente elétrica correndo para atingir a outra extremidade de um fio. Falando em termos físicos, é com isso que se pareceria caso você o pudesse ver. Quando a pessoa é posta em transe e levada para a nave, isso produz bloqueio na mente? Bloqueios de consciência para proteger este indivíduo. Uma experiência como essa pode ser muito perturbadora para um ser que não está acostumado com ela. É como acontece com alguém que é atropelado e sofre um acidente. Seu cérebro se protege automaticamente de certos tipos de dor que a pessoa irá sentir. Coloca automaticamente num estado diferente de consciência. É por isso que algumas pessoas têm uma experiência fora do corpo. Sua consciência está tentando protegê-la do horror, como vocês poderiam chamar, ou do medo dessa experiência. Ela se protege de forma similar com uma experiência fora do corpo. Faz sentido para mim, mas a hipnose pode contornar esses bloqueios protetores. Ela abre as portas fechadas, mas sei que isso só acontece se a pessoa estiver disposta. Sim, é a vontade que mantém a porta um pouco entreaberta, né? Se ela não quiser se lembrar ou passar pela experiência, então ela se fecha. As pessoas que têm esse tipo de experiência com alienígenas possuem uma conexão com isso. Do contrário, elas não ocorrem. Seu desejo deve estar lá antes para que aconteça uma experiência assim. Elas querem expandir suas consciências. Talvez não o admitam, mas estão prontos para experiências antes que ela aconteça. Sim, acredito nisso. Bem, eu agradeço muito tudo o que você está me contando. Gostaria de pedir permissão para voltar a conversar com você. Eu posso fazê-lo? Sim, serei capaz de lhe oferecer uma descrição mais precisa das coisas com o tempo, quando ela estiver mais acostumada com esse tipo de transmissão. Acho que você saiu muito bem hoje. Estou mal integrado em seu campo de energia. Estou por um fio. Já fizemos um acordo para nos comunicarmos através deste veículo. Queremos oferecer assistência e ajuda. E eu agradeço por nos permitir conversarmos com você. Eu que agradeço. Então eu trouxe Suzane de volta à consciência plena. Ela estava interessada em descobrir o que ela vivenciou enquanto o alienígena falou através dela.